Todos encontraram? Capítulo 6 de Atos, verso 8. Nós vamos fazer a exposição até o capítulo 7, mas vamos ler esse versículo, que é o versículo chave, que nos fala de algo importante a respeito da vida de Estevão. Nós vamos dividir praticamente em duas partes. Vamos orar primeiro e depois nós lemos o texto. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, glorificamos, exaltamos. Obrigado por esse momento de louvor e adoração. Obrigado por estarmos na Tua presença, na Tua casa. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, pela Tua casa, pela Tua igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por esse momento de louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa tomar a nossa vida. Pai amado, de maneira sobrenatural, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir, Pai amado, a Tua correção, a Tua justiça, do Teu amor, da Tua graça. Precisamos do Teu Espírito em nós. Precisamos ouvir, Pai amado, a Tua vontade e o Teu desejo. Nos ensina, fala ao nosso coração nessa noite, segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meu amado, pode se assentar. Continua com o texto aberto, porque nós não vamos ler todos os versículos, mas você pode acompanhar com liberdade, sem problema algum. O versículo 8, a temática da exposição de hoje, é sobre o fiel testemunho que brilha nas trevas. O fiel testemunho que brilha em meio à escuridão. E é sobre Estevão, sobre a ação do Espírito na vida de Estevão. Capítulo 6, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e sinais, grandes sinais entre o povo. Meus amados, nós temos aqui então, nesse momento aqui, uma cidade bastante conturbada. Estevão tinha sido preso, estava aqui para ser julgado e daqui a pouco apedrejado, como nós bem sabemos. A cidade estava apavorada, conturbada, e um ódio, fervoroso aqui em meio à cidade, em meio aos religiosos. E o texto nos fala e nos conduz sobre um homem simples, porém cheio do Espírito Santo de Deus, sendo arrastado para dentro da fúria desses homens. E fica uma pergunta que paira no ar, tanto naquele dia, como também até hoje, a mesma pergunta. Enquanto Estevão está preso, enquanto Estevão está sendo julgado, enquanto estão acontecendo coisas terríveis, onde está o seu Deus agora, Estevão? Onde está o Deus dos apóstolos? Onde está o Deus vivo? Cadê esse Deus do qual eles estão pregando? Enquanto as pedras estão voando, enquanto a injustiça aqui parece vencer, onde está o poder de Deus? E aí, meus irmãos? E aí é que Deus, o nosso Deus, Ele decide dar uma resposta aqui. Ele levanta, na verdade, um testemunho vivo. Os irmãos estão ouvindo? Presta atenção, porque a Daílson acabou de fazer. Outros irmãos fazem também. Isso é interessante para o que nós vamos falar hoje. Ele levanta um testemunho vivo, Ele acende uma luz aqui em meio às trevas daquele local, daquela cidade. E o nome dessa luz justamente era Estevão. Um homem que a Bíblia, o texto bíblico que nós lemos, não chama Estevão de apóstolo. Ele não era um apóstolo. Estevão não é chamado de profeta. Mas o texto chama atenção para algo interessante sobre ele. Diz que Estevão era um homem cheio da fé e cheio do Espírito Santo. Ele era um simples diácono, chamado entre aqueles 7 para servir as mesas. São 7, né? Não me engano, é isso. Chamado entre aqueles 7, escolhido pelos apóstolos, pela igreja, a dedo, homens cheios do Espírito Santo para servir a mesa. Então ele era um homem simples, mas que quando abria a boca, era como se os céus se abrissem. O texto bíblico não fala, mas em alguns escritos da igreja católica, dizem inclusive que em alguns momentos ele chegou a debater
um apóstolo Paulo, não sabemos se é verdade ou não, acredito que seja um fato verídico, chegou a debater com o apóstolo Paulo, inclusive o apóstolo, não era apóstolo na época, um fariseu não conseguia debater com esse homem cheio do Espírito Santo. Ele era um servo de Deus, mas que tinha a coragem de um leão. E quando ele estava ali cercado, ele não faz um discurso de defesa, ele não levanta um discurso ou palavras para defender a sua própria vida. Ao invés disso, ele começa a pregar, ele começa a levantar e erguer um sermão. E ele não apela para a lógica de homens, que o curso normal seria se defender ou ficar com medo, mas não, ele proclama a glória de Deus em meio às ameaças. E quando o ódio mortal daqueles homens o cercou, a glória dos céus, a glória celestial o envolveu, e esse homem vê o céu aberto. E eu vim aqui hoje, nessa noite, para te dizer, no nome de Jesus, que Deus está procurando os Estevãos dessa geração, amém? Homens e mulheres que mesmo sentindo talvez o cheiro das pedras, das ameaças, mas não tiram os olhos do céu aberto. Então, meus amados, em primeiro lugar, a pergunta que queima no nosso coração é como um homem como Estevão consegue viver nesse nível de espiritualidade? E a resposta, a Bíblia, o texto grita para a gente, não é um segredo, né? A resposta está na fonte. O testemunho poderoso não nasce da força do homem, não nasce do nosso esforço, das nossas ideologias, das nossas estratégias, mas brota da plenitude do Espírito, de um coração que é cheio do Espírito Santo de Deus, de um coração que se envolve com Espírito Santo. E olha o que o versículo 8 diz: Estevão cheio de poder e cheio de fé. Meu irmão, presta atenção. O texto não diz que ele era cheio de teoria, não diz que ele era cheio de títulos. O texto diz que ele era cheio de fé e cheio de poder. E aí a gente pensa, mas ele era um super crente, ele era alguém escolhido, alguém capacitado. Não, meus amados, ele era um homem simples, um homem comum, um rapaz até novo, escolhido para servir às mesas. Por isso que eu trouxe a lembrança do Adailson servindo a água. Ele era um homem que servia as viúvas, serviam as mesas. Então, ser cheio do Espírito Santo não é um êxtase, não é um arrepio, não é um momento de glória no culto, não é um momento único na vida, mas é um estado permanente de submissão ao Senhor. Alguém que vive num relacionamento profundo e constante na presença de Deus. É estar tão cheio do Espírito Santo, que não sobra mais espaço para o meu eu, não sobra mais espaço para aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, os meus achismos, o meu orgulho. E quando isso acontece, meus amados, os sinais vêm. Quando isso acontece, os prodígios começam a vir e aparecer no meio da igreja, porque a igreja então ela passa a deixar de ser movida pelo esforço humano, por estratégias humanas, e passa a ser movida por uma energia que desce dos céus, pelo próprio Espírito de Deus que habita no meio da igreja. Deus então está olhando para a igreja hoje, olhando para semear nessa noite para cada um de nós, e Ele diz: onde estão os meus Estevãos? Homens e mulheres corajosos, ousados, cheios do Espírito Santo, porque Ele não deseja uma igreja que tenha uma boa doutrina, que tenha um bom conhecimento, que saiba tudo da Bíblia. Isso não é ruim, é muito bom, mas que tenha o coração vazio. O Senhor deseja uma igreja que seja cheia do poder, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando um crente ele está cheio do Espírito Santo, quando ele vive na presença, no mover de Deus, um simples abraço na porta da igreja vira um ministério. Um simples abraço desse crente enche a outra pessoa de alegria, de motivação, de prazer, de satisfação de estar na casa de Deus. Então um abraço vira um ministério, uma simples palavra dessa pessoa vira uma profecia, uma oração vinda de um coração cheio do Espírito Santo se transforma num milagre. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então o Espírito Santo está dizendo para nós hoje: eu não quero somente estar com vocês, mas eu quero encher vocês. Eu quero que a minha presença transborde no coração de vocês. É como uma lâmpada, por mais que ela seja linda e maravilhosa, se ela não estiver ligada na tomada, se ela não estiver conectada à energia, então ela está em trevas, ela está em escuridão.
texto nos mostra que Estevão era um homem ligado 24 horas na fonte de poder. Esta é a verdade da vida de Estevão. O poder de Deus não procura celebridades. O poder de Deus procura corações rendidos, corações disponíveis, corações quebrantados. Amém? Quando nós olhamos para os versículos 9 e 10, nós vemos uma lei aqui do reino, que onde existe fogo, com certeza existe fumaça. Porque a presença de Deus era tão forte que passou a incomodar algumas pessoas. Homens religiosos, estudiosos, cheios de orgulho, cheios de si, se levantaram de maneira forte contra Estevão. Meus amados, mas olha a chave aqui no versículo 10. O texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria com que ele falava. E por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus fala, a eloquência humana fala. A eloquência humana se cala. A sabedoria do homem se cala. A ciência do mundo se cala. Eles tinham argumentos, mas Estevão tinha unção. Eles tinham tradição, mas Estevão tinha revelação. E é importante que você entenda isso hoje, que a oposição que se levanta contra as nossas vidas, quando nós estamos falando por parte do Espírito, não quer dizer que nós estamos errados, mas é sinal que nós estamos justamente no caminho, no alvo. Porque se o inferno não está se incomodando com a sua vida, é porque, meu amado, na sua vida existe algo que não está de acordo com a linha da cruz, com a linha do trono, com a linha do Espírito. Se a nossa vida não exala ameaças ao inferno, existe algo que não está incomodando, porque a presença do Espírito Santo de Deus na vida do cristão incomoda o inimigo, incomoda as potestades, incomoda o próprio inferno. Então, meu amado, ouça muito bem: quanto mais cheio do Espírito você for, mais oposição você vai enfrentar. Isso é natural, porque o mundo se opõe a tudo que vem de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na faculdade, aonde for. Mas, meu amado, importante, não tenha medo, não tema. As pedras que jogarem contra você, na verdade, não são o seu fim, são apenas a prova de que o céu está com você. Então não recue. Quando as portas se fecharem, os céus vão se abrir. Exatamente como Estevão, permaneça firme. Não tema a rejeição de homens. O que nós devemos temer, na verdade, é que se apague o fogo de Espírito Santo em nossas vidas. Um farol, por exemplo, à beira-mar. O farol com a sua luz acesa, a luz do farol não discute com a escuridão, ela simplesmente continua acesa, continua brilhando, continua dissipando a escuridão. Então seja um farol onde você for. Deixe o farol do Espírito Santo de você aceso para onde você chegar, que o Espírito Santo possa brilhar na vida de alguém. Agora olha que cena mais linda aqui no versículo 15. Nós vemos Estevão no centro do furacão, cercado de ódio, acusado por mentiras, acusações mentirosas. E de repente a Bíblia diz que no meio dessa loucura, desses homens furiosos, desse furacão, todos olham para Estevão e eles viram o rosto de Estevão brilhar como se fosse a face de um anjo. Isso aqui não é maquiagem, meu amado, não é iluminação de palco, é a glória de Deus transbordando em um vaso aquebrantado. A mesma glória que nós vimos brilhar em Moisés, que Moisés experimentou lá no Monte Sinai, agora aqui brilha no rosto de um simples diácono, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Então quando o homem ou a mulher se enche do Espírito Santo de Deus por dentro, isso se transparece por fora. O seu semblante muda, os seus olhos brilham, porque é impossível olhar fixamente para Jesus e continuar com a mesma face, permanecer na mesma vida, permanecer no mesmo lugar. Amém, Carlos? É impossível. Meus amados, o mundo precisa olhar para a nossa vida e enxergar algo diferente. O mundo precisa olhar para o seu rosto e enxergar paz em meio ao caos, ver alegria em meio à tribulação. O brilho do rosto de Estevão é a prova de que o Espírito
de Deus habita num coração aquebrantado, e que a presença de Deus exala, seja na sua face, seja nas suas palavras, seja num abraço, num sorriso, ou na sua simples presença, aonde você chegar. Agora, meu amado, quando você chega em casa, o ambiente muda, positivamente falando. Quando você entra no seu trabalho, as coisas mudam, as pessoas percebem que existe luz em você. Você anda o tempo todo refletindo a glória divina. É como um espelho. Um espelho, ele não tem luz que vem dele mesmo, mas se você vira o espelho para que ele reflita o sol, virado para o sol, então ele vai refletir o sol em toda a sua força. E Estevão estava virado justamente para o sol da justiça, refletindo o sol de Cristo sobre aquelas vidas. E aí nós finalizamos esse primeiro ponto com a convicção que quem anda com Deus não precisa de um palco, porque ele já carrega a luz do Senhor no seu coração. Em segundo lugar, nós vemos que o discurso de Estevão revela aqui a fidelidade de Deus em toda a história. Sabe, meus amados, talvez exista alguém entre nós que falando assim: pastor, mas será que é possível vencer um mundo tão tenebroso? Será que é possível ter atitudes boas, ser bom, ser fiel, ser santo num mundo tão difícil? E a palavra de Deus, ela é a resposta. A vida de Estevão é a prova, é o testemunho vivo. Nós vimos aqui a fonte de poder. Agora nós vemos a força da fidelidade de um homem, da fidelidade de Deus. Porque não adianta também você estar cheio do poder e na hora da pressão você estar vazio da verdade. São dois termos e características que andam juntos. Estevão, na hora mais decisiva, ele não negocia a verdade. Ele não negocia a verdade da palavra. O Sinédrio esperava uma defesa por parte dele, ali no momento do julgamento. Mas então ele forneceu para eles uma pregação. E nessa pregação de Estevão, que para mim é a mais linda de toda a Bíblia, a pregação mais linda das Escrituras, Estevão, ele não suavizou o pecado de Israel. Ele revelou o coração de Deus diante daqueles homens religiosos. Ele fez um resgate de toda a história. E ele começa a falar de Abraão até José, começa a falar de Moisés até Davi. E ele mostrou: Deus foi sempre fiel, mesmo quando o seu povo, que são vocês, foram infiéis, Deus manteve as suas promessas. E aqui está um princípio que é eterno: quem é cheio do Espírito Santo também é cheio da palavra da verdade. Não dá passo para trás, não recua. O Espírito Santo e a palavra de Deus andam juntos. Não tem como você estar cheio de um e vazio do outro. E a pergunta para nós, para mim, para você: você tem sido fiel à palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus? Você prega a palavra de Deus onde você vai? Ou você está negociando para ser aceito pelo mundo? Ou você está negociando para ser um bom camarada, um gente boa, um cara que não é chato? Ah, é radical demais, não vou ser chato, não vou ficar pregando nos momentos aqui que não são oportunos. Só que a palavra diz para a gente pregar em tempo e fora de tempo. Eu não necessito ser aceito por ninguém. A única pessoa que eu preciso ser aceita pregando a palavra é por meu Jesus, que vai estar comigo nesse momento. Então a fidelidade de Deus, ela não é medida pelo paz do Senhor que nós damos no culto, pelo sorrisinho que nós damos ao irmão no culto, mas a fidelidade do Senhor, ela é medida pela sua coragem de proclamar a verdade, mesmo quando o mundo te acusa, mesmo quando o mundo te revolta, mas você permanece ousadamente firme, pregando e ministrando a palavra da verdade. E aí lá nos versos 54 a 58, a cena muda, porque a pregação de Estevão, a pregação que era fiel, não converteu os corações, os endureceu, porque a palavra de Deus funciona dessa forma: para aquele coração que se abre, recebe, o coração se abre cada vez mais. Mas para aquele coração que se endurece, ele recebe e se endurece cada vez mais. Ele não recebe a palavra. E a Bíblia diz que eles rangeram os dentes de raiva contra Estevão, ficaram irados quando olhavam para a sua face e para a sua pregação. Talvez aqui era a história, era o momento de Estevão recuar, dele ficar com medo, dele dizer: calma, gente, vocês me entenderam de maneira errada, eu não estou falando dessa forma. Só que, meus amados, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não dá passos para trás. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não recua. Um coração que viu a glória de Deus não teme nem a morte.
O texto diz que Estevão olha para o céu e ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus em pé. Irmão, Jesus está de pé. Ele no texto não está sentado, indiferente, ele está de pé para receber o seu mártir. Ele está de pé para honrar a fidelidade do seu servo. Isso me diz, meu amado, que a fidelidade tem um custo, tem um preço altíssimo. Mas também nos diz que a fidelidade, ela tem uma recompensa celestial que não pode ser comparada com nada que existe nessa terra. Porque Estevão, de fato, na verdade, como nós sempre anunciamos nos velórios, né, apóstolo Lázaro, o crente, assim como Estevão, ele não morreu, mas ele se transferiu para a glória com honras. Sabe, meu amado, não existe morte para o crente fiel, existe apenas uma promoção. Na verdade, a pedra ali do martírio de Estevão foi um degrau para que ele subisse mais alto, para que ele subisse ao trono onde estava o Senhor Jesus Cristo, de pé, o esperando. E aí dos versículos do capítulo 7, verso 58, até mais ou menos o versículo 1 do capítulo 8 ali, eles apedrejaram Estevão. As pedras caíram, o seu corpo caiu. Mas olha que interessante, isso aqui é lindo para mim, é maravilhoso, meu amado. A história não acabou aqui. O texto diz que havia um jovem chamado Saulo, guardando as capas daqueles que apedrejavam. Deus nunca perde uma semente de fidelidade. O testemunho e o sacrifício de Estevão não foi em vão. A semente de Estevão, que foi regada pelo seu próprio sangue, caiu no coração daquele jovem chamado Saulo. E sabe o que nasceu, meu amado? O apóstolo Paulo, o autor de quase todos os livros do Novo Testamento, considerado pai dos gentios. A fidelidade de um homem só, fidelidade até a morte, tornou a semente do evangelho para todos os gentios, para todos nós. A fidelidade de um homem só chamado Estevão ecoa nessa igreja hoje. Se nós estamos aqui pregando a palavra e ouvindo a palavra, foi por causa do sacrifício de Estevão, da fidelidade de um homem em outra nação, há muitos anos atrás. Então, meu amado, você quer ver fruto? Seja fiel, seja obediente, fiel no pouco, fiel no muito, fiel até as últimas consequências. Porque Deus, ele não deseja o herói de um dia, mas Deus deseja os fiéis de toda uma vida. Deus deseja uma vida de fidelidade. A sua fidelidade hoje ao Senhor é a semente do avivamento de amanhã de outra pessoa, de outra nação, não sei, de outras igrejas. Então nunca se arrependa de ser fiel ao Senhor, amém, igreja? Aleluia. Em terceiro lugar, o testemunho de Estevão conduz à glória de Cristo. Nós chegamos ao momento aqui que é supremo, que é o momento do testemunho de um homem que não apenas toca o céu, mas que faz o próprio céu se mover. A cena aqui é tensa, sabe, meus amados, porque o sinédrio, ele está armado, né, os corações endurecidos. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para aqueles líderes religiosos e ele lança uma palavra que corta como faca. Ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. E eu acho isso aqui espetacular, porque é uma correção amorosa. Isso não é grosseria, é ousadia santa. A coragem de Estevão, ela não vinha da sua carnalidade, das suas emoções, não vinha do seu temperamento, mas vinha da convicção que o Espírito Santo de Deus plantou no seu coração. Ele sabia que o verdadeiro amor às vezes não é silencioso. Ele sabia que às vezes o verdadeiro amor confronta, que o amor adverte, que o amor muitas das vezes chama o pecado pelo nome. O amor verdadeiro dá nome aos pecados, para que haja correção, para que haja salvação. Porque o Evangelho, meus amados, na verdade ele não é um chazinho de camomila para acalmar nossos nervos. O Evangelho é uma espada afiada do Espírito Santo para cortar as amarras do engano, para cortar as amarras da mentira, do pecado, para nos tirar da lama e nos levar para a maravilhosa luz de Cristo.
para cortar as pedras de tropeço. E o Senhor continua a busca aonde estão os corajosos, onde estão aqueles que não trocam a verdade pela sua própria conveniência, pelos seus desejos, pela busca do mundo e do mundanismo. Homens e mulheres que pregam a santidade, mesmo quando o mundo só deseja ouvir sobre prosperidade. Pastores, igrejas pregando e buscando prosperidade o tempo todo. Mas o Senhor busca aqueles que pregam a pureza, que enquanto a cultura prega a libertinagem, que se viva de qualquer forma. Meu amado, não tenha medo de ser criticado por pregar um evangelho que seja inteiro, que seja pleno, que seja verdade, porque está escrito na palavra, na Bíblia. Quando nós pregamos aquilo que está escrito, ninguém pode ir contra a verdade e o poder da palavra, porque é a verdade. E contra a verdade não existem argumentos, não existem. A coragem de Estevão, logicamente não salvou ele da morte física, mas levou Estevão diretamente para a glória de Cristo. A covardia, meus amados, pode até nos dar um tempo a mais de vida, mas vai roubar o propósito eterno na nossa vida, a salvação eterna. Foi assim com Martinho Lutero, né, Cleiro? Diante ali do imperador, ele não baixou a cabeça, ele disse: aqui estou, e eu não posso fazer outra coisa, eu não posso falar outra coisa que não seja verdade. Que Deus me ajude. Então, meus amados, a coragem de um homem, de um simples homem, pode mudar todo o curso da história, todo o curso da igreja. E a verdade é essa: quem teme a Deus não precisa temer qualquer outra coisa nesse planeta ou nesse mundo. E aí, meus amados, a cena muda novamente. A gente está chegando ao fim do tribunal terrestre, do tribunal dos homens. Nós somos transportados para o tribunal celestial. Enquanto o ódio humano chegava aqui ao seu auge, o céu se abre para Estevão, e ele grita algo maravilhoso, o grito mais lindo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Jesus em pé. E aí nós precisamos segurar isso, porque em toda a Bíblia, Jesus no Novo Testamento aparece assentado à direita do Pai. Mas ele se levanta para Estevão. O Rei da Glória não está assentado nem indiferente, ele está de pé. Ele se ergue do trono para quê? Para guerrear? Não, meu amado, para honrar, para receber o seu guerreiro fiel. Enquanto o mundo apedrejava Estevão, os céus o aplaudiam de pé. E nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo fala. Talvez você possa ser incompreendido, talvez você possa ser rejeitado, e quando as pedras da mentira, das calúnias voarem contra você por causa do evangelho da cruz, meu amado, se lembre que Cristo está de pé por você. Ele continua de pé. Durante cada lágrima de fidelidade, Ele vê as suas lágrimas. Cada noite de oração, cada não dito ao pecado, faz o coração do Pai se alegrar por nós. Faz o Senhor repetir as palavras: esses também são os meus filhos amados em quem eu me agrado. O Lázaro também é meu filho amado em quem me agrado. A Bruna é minha filha amada em quem me comprazo também. Todas as vezes que nós damos orgulho ao Senhor, Ele é um Pai orgulhoso e feliz pelo nosso testemunho. Os céus festejam. Então, se o mundo inteiro te virar as costas por causa do evangelho, meu amado, o céu está de olho em você. Cristo está de pé intercedendo por você. Porque quando a terra nos rejeita, o céu se levanta, amém? E agora nós vemos a cena final. As pedras voam, a dor é intensa, sangue. E as últimas palavras de Estevão não são palavras de maldição, não são palavras de revolta, mas é uma repetição do Mestre. É um eco do Calvário: Senhor, não lhes impute esse pecado. Então, meu amado, isso não é fraqueza humana, isso é poder transbordante do Espírito. O mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora aqui habitava em Estevão. Os ódios daqueles homens encontraram um paredão de amor. A violência do inferno aqui foi respondida com perdão do céu. Eu peço perdão.
Mas só quem recebeu esse amor, só quem recebeu esse perdão, sabe do que o texto está falando. O perdão do céu. O perdão de Estevão aqui não foi um sentimento, não foi uma emoção, foi uma decisão espiritual. Eu acho importante a gente falar isso. Perdão não é sentimento, meu amado. Perdão é decisão. Foi a evidência máxima, a prova máxima de que ele estava cheio de Deus e não sobrava espaço no seu coração para rancor. E aí o Espírito Santo de Deus está falando conosco, alguém aqui, que é hora de perdoar. Talvez você tenha sido ferido, traído, caluniado, magoado, machucado, eu não sei, mas o mesmo Espírito que encheu o Estevão, ele quer encher o seu coração agora de amor, para que haja perdão. Porque o perdão, meu amado, não é dizer que a ferida não doeu, porque eu sei que doeu, mas é decidir a cura para você, é decidir que a cura é mais importante do que a sua vingança. O perdão não é sobre o outro, mas o perdão é sobre mim, é sobre a minha libertação. Então a maior vitória de um cristão não é quando ele esmaga o inimigo, mas é quando ele ama como Jesus amou. Amém? É sobre isso. E aí nós caminhamos juntos aqui então nessa noite. Se nós queremos ser como Estevão, que nós possamos começar a perdoar como Estevão perdoou. Nós caminhamos aqui por um pedaço da vida dele, e o Espírito Santo nos mostrou que não é a história de um super-homem, é o retrato de um vaso cheio do Espírito Santo, que transbordou poder nas ruas, no sinédrio, a glória nos céus, e agora no silêncio desse lugar. Não sei se é silêncio, a vida se foi, mas talvez a morte dele falou mais alto, porque está falando até hoje. Mas o céu nos faz uma pergunta: do que adianta uma igreja cheia de doutrina e de conhecimento, mas vazia do Espírito? Do que adianta uma igreja cheia de programação, mas vazia de poder? Do que adianta uma igreja inchada de pessoas, mas vazia da semelhança de Cristo? Estevão era um diácono, servia mesas, mas ele entendeu que o serviço sem unção é só mais uma atividade, só mais um trabalho qualquer. Que a religião sem Espírito é só rito e ritual. E Deus, meu amado, Ele está passando hoje no nosso meio. Aí onde você está, Jesus está caminhando no nosso meio, e Ele está procurando os Estevãos da nossa geração. E Ele não procura os mais talentosos, Ele procura aqueles que têm o coração disponível, o coração quebrantado, aquele que diz sim. Eu quero te fazer um convite, se coloca de pé.